Igreja, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados. Hoje é dia 17 de maio de 2019, domingo. Eu fui para a igreja agora para preparar o culto para adorar a Deus e tal, mas eu tive algum problema técnico. Nós não tínhamos como fazer, não tinha meu pessoal de louvor, eles não puderam ir. Então eu estou em casa e aqui eu vim trazer a mensagem para que vocês não fiquem sem a mensagem, tá bom? Deixa eu falar para vocês, nós conversamos na semana passada, no culto de domingo, nós falamos sobre identidade, né? A identidade de Urias e do rei Davi, que os dois tinham identidade, né, a sua identidade, e um permaneceu com a sua identidade e o outro perdeu, porque o que se esperava do rei, o que o soldado esperava do rei, estava longe de acontecer. O rei perdeu a identidade dele e perdeu o posto. Então hoje, naquele momento, num momento de que ele não estava fazendo o papel dele, que ele deveria de fazer, ele deveria de estar com os soldados dele no campo de batalha, deveria de estar lá dando assistência, estando com os seus soldados lutando pelo reino, porque Deus estabeleceu Davi para ser rei, e o rei tem um exército, o rei tem um povo valente para estar lutando juntamente com o rei. E no momento no qual Davi deixou de estar junto com seus exércitos e ficou em casa, ele acabou rompendo algo muito importante, a lealdade para com Deus. Porque aquele que é leal com Deus, ele jamais vai trair um dos seus pequeninos, né, que sob seu comando. E ali foi algo assim muito terrível e trouxe um mal muito grande para a casa de Davi. Então hoje eu quero falar para meus irmãos sobre posto. O posto no qual Deus ele nos coloca. Primeiramente ele nos dá a identidade de filhos, tá? Filho de Deus, e depois ele nos coloca num posto. E eu vou ler aqui para vocês observarem, está aqui em 2 Samuel capítulo 12, quando Natã vai estar com o rei. E o papel do rei era julgar, o rei tinha que julgar o povo dele também, e dar a sentença, bater o martelo. E muitas das vezes ele estava nesse posto também, de julgar o seu povo, de julgar e dar uma sentença de vida ou de morte. Ele tinha esse poder sobre os ombros dele, porque ele estava nesse posto, foi Deus que colocou ele. Amém? Então olha o que diz aqui, 2 Samuel capítulo 12. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com os seus filhos, e igualmente, do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, olha aí a sentença, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas.
Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, que não apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar de sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Amém? Então, olha só, nós precisamos entender que além de identidade, também nós temos um posto. Davi tinha o posto de rei, Davi tinha o posto de juiz. E o mais interessante é que ainda que você tenha o posto, mas você fica cego, porque o inimigo cegou o entendimento de Davi. Ele não percebeu que Natã estava falando dele mesmo, e ele lançou uma sentença de morte. Tal homem merece a morte. E ele lançou, porque era também dever dele, como rei, fazer a justiça. E ele me lança que digno de morte é tal homem que pratica essas coisas. Então, o que eu digo em relação a Davi, que ele ele perdeu a identidade dele, mas ele não perdeu o posto, porque a identidade dele era rei, né? Ele estava ali, ele estava com a identidade de filho de Deus, né? Ele estava uma posição de rei, e o posto de guardar, o posto dele era guardar Israel, o posto dele era guardar Urias, o posto dele era defender Urias e não fazer com que ele fez, entendeu? Então isso chama-se, dentro do jargão militar, abandonar posto. Um sentinela, quando ele está guardando uma área, um local, ele não sai do posto dele enquanto não chegar o outro soldado. E aí você vai observar que Urias, ele de forma alguma, ele perdeu o posto que Deus colocou ele ali naquele posto. Primeiramente, no mundo no secular, ele era soldado do rei, então ele tinha uma identidade, e ele tinha um posto também. Nem identidade e posto ele perdeu, ele permaneceu no posto dele até que ele morreu no posto. Que ele morreu fazendo aquilo no qual ele foi chamado, ele não perdeu a identidade dele. Deus está falando conosco que nós não podemos perder a nossa identidade e o posto que ele nos colocou, porque ele me colocou de posto de pai, ele me colocou de posto de irmão, de amigo, de pastor, de conselheiro. Esse é um posto que ele me deu, e a minha identidade de filho. Eu não posso de forma alguma abrir mão disso, não tem como. E assim aconteceu com Urias, ele morreu porque ele não abriu mão da sua identidade e nem do posto que ele estava. Amém? Muitas das vezes nós temos que... Às vezes o que acontece é que nós, como homens naturais, muitas das vezes abandonamos o nosso posto e não percebemos, como Davi. Davi falou assim: digno de morte tal homem que pratica tal coisa. Aí Natã fala: meu senhor, quem praticou isso foi o Senhor. E aí ele caiu em si, falou: caramba, acordou. E depois que ele acordou, teve o quê? Arrependimento. Tanto que o Senhor falou assim: eis que tu não morrerás. O Senhor passou de ti, transpassou, tu não morrerás, mas tem consequência. As consequências foram muito terríveis. Você vai observar nos outros capítulos que teve coisas terríveis, muitas, teve morte, assassinato,
um irmão matou o outro irmão, houve incesto, né? Teve o assassinato que Absalão fez, matou o irmão dele, e depois Absalão se levantou contra o rei e também foi morto pelos os soldados do rei. Foi muita tristeza, muita angústia e muita dor. E no final de tudo isso, Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, ele se perdeu, tá, nesse momento, mas ele orou, ele jejuou para não o filho dele não morrer, mas aquele filho, ele não poderia nascer, porque foi um filho de uma situação muito pecaminosa. Então até o povo da região iriam falar: que Deus é esse, né? E Deus não permitiu, porque esse filho seria o rei, né? Seria o sucessor do rei Davi. Mas Deus não permitiu e ele levou essa criança. Mas logo depois surgiu o que? Salomão, qual foi o terceiro rei de Israel. E aí eu quero te chamar a atenção que Davi colocou no coração dele fazer o templo, né? Ele falou assim: eu desejo fazer o templo para a Arca da Aliança, porque eu moro em palácio, mas a arca não tem onde ficar, a não ser na tenda. Nós vamos construir o templo. E o Senhor mandou dar o recado para ele que das mãos dele ele não faria o templo. Mas por quê? Porque a mão dele tinha muito sangue, e ali também tinha o sangue do inocente, entendeu? De Urias. E Deus, ele não aceita tal tipo de coisa. Mas Deus, ele perdoa e nos dá uma possibilidade daquelas promessas que ele prometeu se cumprir nos que virão depois de nós, da nossa descendência. Então Deus falou que quem iria construir o templo seria Salomão, e assim o foi. Aí eu quero dizer para os meus irmãos que o que acontece, daquilo que eu falei de identidade, eu tenho uma identidade. Urias tinha uma identidade que foi assumida por ele como um soldado do reino. Nós também temos a nossa identidade no nosso posto dentro do reino de Deus, como filhos, como pai, como mãe, como amigo, como irmão, como obreiro da casa de Deus, como pastor, como evangelista, como presbítero, como levita da casa de Deus. Então Deus requer de nós o comprometimento, entendeu? Para a gente não abandonar o posto, porque quando eu abandono o posto, se você abandona o posto, isso significa que alguém vai morrer. Porque quando você tem o posto de marido, você tem que ser marido. O papel do marido é proteger, é trazer provisão, é ensinamento, é honra. E isso Deus requer de nós. Isso é um posto. E esse posto não pode ser abandonado de forma alguma. Tem o posto da mulher, da esposa. Também é um posto que não pode ser abandonado de forma alguma. Porque se abandonar, em certo momento vai acontecer como aconteceu com Davi. O profeta diz que veio um homem visitá-lo. Tá? Esse homem significa o diabo, o maligno. Ele veio no momento, ao invés de ele dar a ovelha dele, pegar a ovelha dele, ele pegou a ovelha de Urias. Né? Então Deus está falando aqui que eu tenho que ter comprometimento com o posto que ele me dá. Se é de filho, de filho. Se é de obreiro, obreiro na casa de Deus. Se é de levita, é de levita. Cada um tem que assumir o seu posto e viver até a morte. Ele fala assim, viverei até o fim. O apóstolo Paulo diz assim: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Agora estou esperando a coroa da justiça que virá sobre mim naquele dia. Então nós precisamos ser valentes. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Tá? Esse momento, muitas das vezes as pessoas falam assim: não é nada, não é nada. Não é nada. Muitos estão morrendo agora e não tem socorro. Muitos estão partindo
E nós temos que estar atentos para que Jesus, isso é um sinal do finais dos tempos. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Então eu não posso, como pastor, sair do meu posto, não, amado. De maneira alguma. Eu não sairei do meu posto. O meu posto, eu estou aqui. O Senhor Jesus voltar hoje, ele vai me encontrar no posto guardando. A palavra de Deus diz: bendito quando o seu Senhor chegar e encontrar os seus servos trabalhando. Bendito é esse, eis que colocarei sobre o meu reino. Então, nós temos compromisso, cada um de nós precisamos ter compromisso. Você tem compromisso no teu trabalho, você tem compromisso no teu lar, você tem compromisso na cidade, você tem compromisso com o teu país, nós temos compromisso. E nós não podemos perder o posto. É isso que Deus requer de nós. Porque olha, observa só, Davi tinha identidade, mas ele abandonou o posto dele lá. Era para ele estar lá na frente de batalha. Quando ele abandonou o posto, foi a hora que o inimigo atacou. Não será diferente comigo e contigo. Se você abandonar o teu posto que Deus te colocou, seja filho, se você é filho, seja esposo, seja esposa, seja sobrinho, seja tio, seja o que for. Esse é o posto no qual Deus te colocou. Você existe, eu existo. Então, eu não abro mão do posto no qual Deus me deu. Então, como pastor dos meus irmãos, eu falo em nome de Jesus: não abandone o seu posto. Jesus está voltando. Eu não posso apresentar a ele uma igreja de qualquer jeito. Eu não vou apresentar a Deus um culto de qualquer jeito. Venho eu sozinho, não tem adoração, não tem louvor, não tem. A minha vida é adoração. A minha vida, todos os dias, quando eu acordo, eu glorifico a Deus. Senhor, mais um dia que o Senhor me concede para que a manifestação da tua glória venha a ser sobre a minha vida. Então, eu estou ensinando aos meus irmãos o correto. Vê o posto que você tem na tua casa agora. Vê qual a posição que Deus está te colocando na tua casa agora. Quem é você? Qual é a tua identidade? Porque Deus está falando toda vez, a palavra de Deus diz que o pastor ele é o anjo da igreja. E o anjo, a missão do anjo é falar aquilo que o Senhor está mandando. Então, desperta. Desperta, igreja. Olha só, eu vou aqui para 2 Samuel, capítulo 23, diz assim, ó. Olha como Deus é maravilhoso. Deus, olha, pode passar o tempo, pode passar as estações, pode passar o nosso tempo, eu posso morrer, pode passar 200 mil anos, mas a promessa de Deus vai se cumprir. E Ele vela pelas suas promessas. Observa aqui, olha o que diz aqui, ó, no 2 Samuel, capítulo 23. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã, sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo ele estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Naquela época, ele já está falando aqui de Jesus Cristo. Porque Deus prometeu a ele que nunca faltaria um varão valoroso para que se assentasse no trono de Davi. É um Deus de promessa, ele tem promessa para a minha vida, ele tem promessa para a tua vida, e as promessas de Deus irão se cumprir. Oh, glória! E eu queria convidar meus irmãos para ouvir um louvor aqui comigo. Como eu não estou com o ministério de louvor, põe para mim, por favor. E você fique ligado enquanto eu vou ministrar sobre a tua vida.
Não perca o teu posto, nem a tua identidade. Vai recebendo unção e poder e virtude. Porque essa palavra que Deus está enviando para nós hoje. Salvo eu e a minha casa, se eu obedecer, Ele guardará essa aliança até mim, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Ainda que meus filhos não frequentem sua casa, ainda que minha casa não mereça seus cuidados, não perca o teu posto, igreja. Quem estiver perdido vai se achar. Aquele que partiu em breve vai voltar. Oh, Jesus. Deus traz, porque Deus é fiel. Quem estiver ferido vai se curar. Quem não sonha mais voltará a sonhar. Glória a Deus. Ele é fiel, igreja. Não saia do teu posto. Mantenha firme. Guarda essa promessa. Oh, glória a Deus. Nunca estarás sozinho. Ele é Deus. Ainda que pareça aos teus olhos que tu estás só. Deus não te esqueceu. Se tem alguém mais interessado do que você na salvação da tua casa, é o nosso Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Ainda que meus filhos não frequentem. Não saia do teu posto. Mantenha o posto. Combata. Oh, glória a Deus. Clamor. Ele é fiel para se cumprir. Acredite. Quem estiver perdido vai se achar. Aquele que partiu em breve vai voltar. Deus conhece o teu coração, porque Deus é fiel. Quem estiver ferido vai se curar. Ele cura. Não sonha mais voltará a sonhar. Pensou que é o final? Não será o final. Ele lava, nos purifica e nos coloca de pé. E nós assumimos nosso posto. Nenhuma praga, chantagem, condena. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Receba aí, olha aí, olha aí. Receba. Deus é fiel. Ele é fiel. Ele te coloca de pé. Oh, glória. Não saia do teu posto. Não perca a identidade. Tu és filho do Deus vivo. Oh, glória. Ele perdoa pecado. Oh, glória. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele é fiel. Oh, glória. Guarde.
Ele virá buscar a sua igreja. Esteja pronto, esteja preparado. Hoje, não espere para amanhã não. Hoje, esteja preparado. Oh, glória para subir. Oh, glória a Deus. Oh, meu Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Oh, glória a Deus. Ele tem promessa. E na nossa vida, não saia, não perca a tua identidade. Nosso nome está escrito no livro da vida. Nós somos filhos do Deus vivo. Nós fomos comprados pelo alto preço, o sangue do Cordeiro. Oh, glória. Nós temos a nossa identidade. Oh, glória. Oh, glória. Foi Ele que estabeleceu. Ele nos chamou como filhos. Oh, glória. E nos deu missões. Um soldado não pode de forma alguma abandonar seu posto. Por isso que o seu pastor sempre está no posto. Você pode me ligar a hora que for. Eu estarei sempre pronto para responder. Porque eu não abandono o posto. Sempre como sentinela. Eu aguardo a vinda de Cristo todos os dias. E estou sempre pronto para Ele, para servi-lo. Então assim eu quero que a igreja esteja preparada. Amados, em nome de Jesus, segue teu pastor. Oh, meu Deus, segue o teu pastor. Porque nós não sabemos a hora que ele vem. Mas eu sei que é certo que ele virá. Buscar a sua igreja. Então guarde identidade e posto. Tá? Nunca perca a tua identidade. O rei teve que ele julgou e a condenação já veio para ele mesmo. Tá? Ele tinha a identidade dele de juiz também. Mas ele perdeu o posto dele. Ele abandonou o posto dele. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, limpou ele, colocou ele no posto de novo e falou, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, ele estabeleceu comigo uma aliança. E essa aliança vem em Cristo Jesus. Todo aquele que o recebe, oh glória, como filho de Deus, oh glória, recebe o Pai, oh glória, e aí está o selo, oh glória, que nós somos filhos de Deus, que não nasceu da vontade da carne nem do sangue, mas sim da vontade de Deus. E eu vos abençoo em nome de Jesus. Amém, igreja? Que Deus abençoe meus irmãos, vos guarde de livre de todo mal e que seja valente, não retroceda, avance, não largue o teu posto, o posto que Deus te colocou, seja filho, seja pai, seja mãe, aquele posto que Deus te colocou, seja ministério, não retroceda. Que Deus abençoe meus irmãos em nome de Jesus. Levanta tua mão assim, ó. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam no meio de nós, não só hoje, mas para todo sempre. E a Igreja de Cristo diz, amém. Que Deus abençoe, meus amados. Até quarta-feira, se Deus quiser.